Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo, onde estaremos trabalhando sobre a Confissão de Fé de Westminster, numa série chamada Confessando a Fé. Meu nome é Lucas Tadeu Sobreira, seminarista do Seminário Presbiteriano do Norte, e hoje eu estarei trazendo um estudo sobre uma introdução à Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós iremos falar basicamente sobre três partes: a importância de uma confissão de fé para a igreja, um panorama histórico da Confissão de Fé de Westminster e a Confissão de Fé, um pouco acerca desse documento tão valioso que nós temos em mãos. Mas em primeiro lugar, como vocês podem acompanhar aí nos slides, nós iremos tratar sobre a importância de uma confissão de fé. Devemos ter em mente que uma confissão de fé não é a própria revelação divina, nem uma regra infalível de fé e prática. Uma confissão é uma declaração pela qual qualquer homem ou homens, qualquer cristão ou qualquer igreja, ela entende o que foi revelado na Escritura. Um documento confessional, como diz o Dr. Heber Carlos de Campos, observe, de maneira alguma é uma regra que regula a Bíblia, como eles chamam de normans. Muito pelo contrário, é uma regra regulada pela Bíblia, pela palavra de Deus, a única regra de fé e prática, inspirada, autoritativa, inerrante, clara e muito mais atributos da palavra de Deus. Ou seja, uma confissão, ela é regulada pela Bíblia, conhecido como o termo norma normata. O objetivo de uma confissão de fé não é ensinar toda a regra, toda a verdade divina, mas sistematizar de maneira clara e objetiva aquilo que nós compreendemos da palavra de Deus, ou seja, as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, esclarecidas por uma confissão em termos de doutrina e de teologia. Uma confissão, ela extrai a palavra de Deus e ela sistematiza a sua teologia, aquilo que nós compreendemos da palavra de Deus. Ela nos fornece meios para apurar a opinião dos outros, aquilo que outros dizem sobre a palavra de Deus, especialmente em controvérsias religiosas. A confissão não responde se nós cremos ou não na Bíblia, mas o que entendemos o que a Bíblia nos ensina. Ela não busca questionar as verdades de Deus, colocar as Escrituras em xeque, mas ela busca expor o que os homens creem acerca da palavra de Deus. E meus irmãos, é um dever da igreja cristã não apenas ter uma Bíblia como a sua única regra de fé em prática, mas também formular documentos, expressar declarações do que
a igreja crê acerca da Bíblia, já que, principalmente nos dias de hoje, existem muitas interpretações, muitas formas de credos acerca da Bíblia, e uma confissão expõe a maneira como devemos crer a Bíblia, no caso da nossa confissão, fundamentado na teologia reformada, aquilo que os reformadores resgataram ao longo da história, a sã doutrina deixada pelos apóstolos. E nós temos vários exemplos de declarações de fé, inclusive na própria Escritura, como diz em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4, onde está escrito assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esse versículo, conhecido como Shema, ele diz aqui, ele dá uma declaração que o Senhor Deus, ele é o único Senhor. Uma declaração simples, mas muito significativa. Mas não só isso, no Antigo Testamento nós também temos um exemplo em Mateus 16, versículo 16, onde está escrito assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui esse homem, ele reconhece a divindade de Cristo, mas não apenas isso, ele declara: tu és o Filho do Deus vivo. E aqui nós temos uma citação de Robert Schuller acerca desse primeiro assunto, e ele diz assim: desde que a igreja foi constituída a depositária da verdade de Deus, é seu dever declarar nos termos distintos e explícitos o que ela entende que essa verdade significa. Uma igreja que foi constituída a ser depositária da verdade, a palavra, ela deve ter o dever de declarar de maneira clara o que ela entende acerca dessa verdade. É isso que esse homem afirma nessa citação. Meus irmãos, uma igreja que possui uma confissão, em primeiro lugar, ela valoriza a sua própria história. Ela nos mostra a sabedoria dos homens, teólogos, irmãos, até mesmo dos pais das eras passadas, de um evangelho firmado na história, de que foi construído e defendido pela igreja. Não é uma novidade, uma interpretação do momento, mas algo, verdades que sempre foram defendidas pela igreja e por esses homens que nos antecederam. Uma igreja que possui uma confissão, ela possui uma referência, nos auxiliando a compreender quem nós somos e no que nós cremos, o que podemos apresentar aos outros, a nossa identidade como igreja de Cristo. Uma igreja que possui uma confissão, ela tem condições de atacar e de se defender de heresias e de outras religiões que distorcem a palavra de Deus. As suas declarações amparadas pela Bíblia nos ajudam a identificar e combater esses falsos ensinos, nos defendendo de ataques sutis e nos diferenciando de vários outros grupos religiosos. Ela nos dá uma base de defesa e de ataque contra heresias, novas religiões, novas doutrinas, novas formas de crer. Uma igreja que possui uma confissão, ela afirma apenas uma fé verdadeira, ao contrário da
pluralidade do mundo atual, que defende todas as crenças como igualmente corretas, nós, com uma confissão histórica e Bíblia, temos base para afirmar que existe apenas uma fé cristã, uma fé que possui em seus fundamentos verdades absolutas e que todas as outras são tentativas de distorções e negações dessa verdade. No mundo plural, é importante que nós tenhamos apenas uma fé e algumas verdades absolutas únicas. Uma igreja que possui uma confissão se protege daquilo que nós chamamos de experiencialismo. Com o tempo, muitos movimentos e modismos podem surgir na igreja. Assim, a confissão nos serve como muros de proteção que nos protege de revelações, homens que dizem ter outras revelações além do cânon bíblico, principalmente extra-bíblicas, fundamentadas em suas experiências pessoais, que podem ganhar status de autoridade final na igreja. Uma confissão, ela nos protege dessas novas e falsas revelações, porque sabemos que a única revelação é aquela que está na Escritura e de experiências humanas que homens, falsos profetas, tentam normatizá-las como doutrinas da igreja. A confissão, ela nos protege acerca dessas coisas, mas não apenas disso. Uma igreja que possui uma confissão, ela mantém a pureza na doutrina para que possamos perseverar e batalhar na fé que foi fundamentada pelos profetas e pelos apóstolos de Cristo. E essa confissão nos ajuda a entender aquilo que nós cremos e nos manter puro nessa doutrina. Uma igreja que possui uma confissão de fé é uma igreja preparada também para discipular, para propagar a sã doutrina. A confissão nos ajuda no ensino e na sã doutrina a todas as faixas etárias e grupos da nossa igreja e pessoas também que nós porventura vier evangelizar, e principalmente dos recém-convertidos. Uma igreja que possui uma confissão, ela testemunha com segurança. A igreja deixa claro a todos no que ela crê, e o que une essa igreja em unidade confessional, em doutrina, quando confessa publicamente a sua fé. E por último, uma igreja que possui uma confissão é cabível de exortação, correção e último recurso. O que significa isso? Em caso de desvio doutrinários dos seus líderes, eles não são senhores dessa igreja. O único Senhor é o Senhor Jesus Cristo. A única palavra é a Escritura. E a confissão é um documento que serve como parâmetro, amparo, um recurso final em toda a esfera eclesiástica. Observe, toda igreja possui uma confissão, aquilo que ela crê. Muitos dizem que creem apenas, por exemplo, e tem apenas a Bíblia como o seu documento oficial da igreja, mas isso é uma falácia, porque existem confissões orais. A igreja, em todos os seus cultos, em todas as suas reuniões, elas estão de certa maneira confessando a fé, só que ela não está registrada
a maneira como esses homens interpretam a Bíblia, como eles declaram as verdades bíblicas, elas estão apenas de maneira oral. E isso pode se perder. A cada pastor que entrar na igreja, isso pode ser mudado, e a igreja ela não tem um fundamento, ela não tem um parâmetro, ela não tem um documento no qual possa auxiliar que ela se mantenha única e tenha apenas uma base teológica e doutrinária como a confissão expressa num documento como foi elaborado na Assembleia de Fé, na Assembleia de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, que nós veremos ao decorrer desse estudo. Mas caminhando um pouco, meus irmãos, nós chegamos aqui numa segunda parte, onde eu vou trazer um panorama histórico sobre a Confissão de Fé de Westminster. E esse panorama histórico, ele tem três partes, vamos dizer assim, onde eu estarei tratando sobre a Reforma Inglesa, o movimento puritano que aconteceu na Reforma Inglesa e a Assembleia de Westminster, decorrente desse movimento puritano e dessa Reforma Inglesa. A Confissão de Fé de Westminster ela foi elaborada a partir desses três pontos, a partir desses três acontecimentos históricos. E o primeiro deles foi a Reforma Inglesa, como vocês podem ver aí, acompanhar aí nos slides. Algo interessante, como vocês podem ver a figura de John Wycliffe e dos Lollardos. A Reforma Inglesa ela possui suas raízes ainda no século XIV, observe, não no século XVI, mas ainda no século XIV com o pré-reformador John Wycliffe. Quando em 1382, olhe, John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês a partir da Vulgata Latina de Jerônimo. Então esse homem trabalhou com a tradução das Escrituras 135 anos antes do início da Reforma na Alemanha por Martinho Lutero em 1517. Nós devemos deixar bem claro que a Reforma Protestante foi um movimento de muitas reformas protestantes, e muito tempo antes de Martinho Lutero afixar nas portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, esses homens, conhecidos como pré-reformadores, já estavam fazendo um movimento na Inglaterra, conhecido como a estrela d'alva da Reforma. Ao estudar as Escrituras, Wycliffe percebeu o quão corrompida estava a igreja da sua época, e esse homem doou a sua vida para retornar aos ideais do Novo Testamento da fé apostólica por meio da Escritura. Wycliffe então denunciou aquilo que nós compreendemos como indulgências acerca da venda da salvação, uma blasfêmia, a autoridade papal, uma doutrina que dava o Papa uma autoridade acima da Escritura. Ele defendeu as Escrituras como única regra de fé e prática. Este homem, além disso, possuía um espírito nacionalista. Ele queria libertar o povo inglês dessa opressão papal, dessa igreja que oprimia o povo, pois a Inglaterra, por exemplo, enviava as suas riquezas ao Papa, que nesse período estava recluso no cativeiro babilônico em Avignon, na França.
Assim, o povo tinha uma sensação de estar beneficiando o próprio inimigo, pois nós sabemos que a França sempre foi um inimigo histórico do povo inglês. Além disso, Wycliffe fundou um grupo de pregadores leigos e itinerantes chamado Lollardos. Esses homens que, com essa Bíblia inglesa em mãos, percorreu toda a Inglaterra, de casa em casa, de vila em vila, pregando a palavra de Deus, o evangelho bíblico e genuíno, levando vida à Inglaterra, e essa atitude levou muitos à conversão e às primeiras mudanças nessa nação. Após a morte de Wycliffe, em 1384, e a grande perseguição sofrida pelos Lollardos, o movimento ele foi então abafado na Inglaterra. Mas pela soberania, pela providência, pela graça de Deus, nós vemos que no final do século XV e o início do século XVI, esses ideais voltaram a influenciar a Inglaterra, agora sob uma perspectiva intelectual. Os humanistas dessa época, como o deão da Catedral de São Paulo, como vocês podem acompanhar aí no slide, John Colet, esses homens começaram a estudar a Bíblia, não pela Vulgata Latina de Jerônimo, mas diretamente no original, que foi traduzido, no qual o Novo Testamento ele foi traduzido por Erasmo. Esses homens humanistas começaram a estudar a Bíblia diretamente no original. E em 1525, como vocês podem ver na figura, William Tyndale, ele traduziu o Novo Testamento diretamente do grego para o inglês. Logo, essa obra foi distribuída por toda a Inglaterra e, como nós sabemos, de maneira até mesmo ilegal, por causa da grande perseguição da igreja sobre a vida desses homens. E essa Bíblia chegava, Tyndale, ele fugiu para o continente, e essas Bíblias chegavam à Inglaterra de maneira ilegal, eram Bíblias contrabandeadas por meio dos comerciantes. Em 1535, outro homem chamado Miles Coverdale concluiu a tradução de toda a Bíblia para o inglês, uma Bíblia que é muito conhecido da nossa igreja, do povo presbiteriano, a Bíblia de Genebra. Os escritos de Lutero já circulavam por toda a Inglaterra, influenciando a Inglaterra, quando Tyndale foi martirizado perto de Bruxelas em 1536. Avançando um pouco mais, agora nós vemos fatos históricos mais significativos acerca dessa reforma inglesa. Como vocês podem ver nessas figuras do nosso slide, nós temos à minha esquerda aqui a figura menor, a foto de Henrique VIII, no meio aí, centralizado, Thomas Cromwell, e na outra parte, Thomas Cranmer. Vamos falar agora um pouco acerca desses homens e desse movimento na Inglaterra. Meus irmãos, diferentemente de outros países, as mudanças mais significativas na Inglaterra não se deram por motivos teológicos, mas por motivos pessoais e políticos. O rei, na época, Henrique VIII, temendo uma guerra civil e a descontinuidade do seu reino, ele solicitou
por meio de um ambicioso cardeal chamado Thomas Wolsey, ao Papa Clemente VII a anulação de seu casamento com sua primeira esposa, que foi viúva de seu irmão mais velho, Arthur. Então, ele solicitou por meio desse cardeal ao Papa a anulação de seu casamento com a sua primeira esposa, viúva de seu irmão, a princesa espanhola Catarina de Aragão, pois Catarina estava em idade avançada e não ainda havia lhe dado um filho homem, apenas uma filha mulher. Veio a lhe dar uma filha mulher. Então Henrique VIII, temendo uma guerra civil, porque quando mulheres elas assumiam o trono inglês, geralmente aconteceu isso. A Inglaterra ela ficava ingovernável, e Henrique VIII, temendo isso, queria muito um filho. Como Catarina de Aragão não lhe dava um filho, ele solicitou ao Papa a anulação de seu casamento. Mas o Papa, observe, não poderia anular o casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão, porque ele colocaria em risco a doutrina da infalibilidade papal, já que o seu antecessor Júlio II, sob pressão, casou Henrique VIII com Catarina de maneira ilegal na época, porque a Igreja Católica na época, conforme a sua lei canônica, não permitia que um homem se casasse com a viúva do seu irmão. Então observe, esse Papa Clemente VII foi encurralado, porque se ele anulasse esse casamento, ele colocaria em xeque uma doutrina fundamental da Igreja Católica naquela época, a doutrina da infalibilidade papal. Eles acreditavam que o Papa era infalível, e já que Júlio II casou Henrique VIII, mesmo com a viúva de seu irmão, o Papa Clemente VII não poderia colocar em xeque a decisão de Júlio II. Mas Henrique VIII, nesses trâmites, quando um homem chamado, como eu já citei, Wolsey, não colaborou com o término do seu casamento, Henrique VIII então acusou esse homem de alta traição e então nomeou o vigário da igreja inglesa, este que está aí no slide, Thomas Cromwell, como primeiro-ministro da Inglaterra no parlamento, e o homem que nós conhecemos como o arquiteto do protestantismo inglês, Thomas Cranmer, por ter construído doutrinariamente o protestantismo inglês, Thomas Cranmer, como arcebispo da Cantuária. Então, Henrique VIII, nomeando, elevando esses homens a altas posições, ele assume o governo, assume muito mais poder na Inglaterra. Mas não foi apenas isso. Henrique VIII também estava apaixonado por uma dama da corte chamada Ana Bolena. Então obteve a anulação do seu primeiro casamento e a permissão para casar-se novamente. Mas isso teve consequências. Em 1534, ao ser excomungado pelo Papa, o Papa então excomungou Henrique VIII. O rei declarou então na Inglaterra o que é conhecido como o ato de supremacia. Ele rompeu com Roma e se autodeclarou chefe supremo da Igreja da Inglaterra, instituindo uma igreja agora não romana, mas uma igreja
inglesa. O parlamento, né, liderado por Cromwell, aprovou um juramento de lealdade ao rei e também aprovou o que nós chamamos de ato de sucessão. Todos aqueles que viriam do rei, os seus descendentes, seriam os chefes da igreja inglesa. Não os bispos, não os presbíteros, muito menos o papa, mas os reis e as rainhas. O chanceler chamado Thomas More, um influente defensor na época da ortodoxia, do catolicismo romano, ele não aceitou essas medidas, achou isso um absurdo, e ele foi então, por causa disso, decapitado por Henrique VIII. Em 1547, o rei então veio a falecer, apesar de ainda fiéis à teologia católica. Todas as igrejas então começaram a passar por mudanças significativas. Todas as igrejas passaram a ter uma Bíblia e em inglês, para que todo o povo pudesse ler. Além disso, todos os monastérios foram fechados. Henrique VIII pegou para si as riquezas da Igreja Católica que haviam nesses monastérios e ainda todas as suas terras, ou seja, Henrique VIII teve muitas atitudes contrárias a esse catolicismo na agora então Igreja Inglesa, apesar dele ter continuado ainda com muitas formas de crer e muitas doutrinas católicas em sua igreja. Mas caminhando um pouco mais agora com Eduardo VI, a reforma obteve um grande avanço com o sucessor de Henrique VIII, o filho que Jane Seymour, sua terceira esposa, lidera. Como vocês podem ver, o menino Eduardo VI. No reinado desse menino de apenas 9 anos, a Inglaterra, após 1000 anos de catolicismo romano, observe, 1000 anos, enfim, se tornou protestante com Eduardo VI, por influência, né? Já que ele era muito jovem, muitos homens auxiliavam esse menino no seu governo do trono inglês, como por exemplo os nobres conselheiros, inclusive o seu tio Eduardo Seymour, protestante, o duque de Somerset. Principalmente Cranmer estava junto com Eduardo VI. Quando em 1549 foi elaborado pelas mãos desse homem o livro de oração comum, como vocês podem ver no slide, que modificou o culto dessa igreja inglesa de acordo com os ideais da reforma. Olha que coisa maravilhosa. Em 1552, esse livro foi revisado e em 1553 foi feita uma declaração de fé com fortes influências calvinistas para essa igreja inglesa, chamado de 42 artigos de fé. Bispos católicos foram substituídos por protestantes. Os leigos voltaram a participar do cálice que havia sido abolido na ceia. O casamento para sacerdotes foi legalizado, as missas proibidas, e o povo voltou a adorar a Deus, tendo acesso à Escritura em língua inglesa, numa declaração de fé protestante. Eduardo VI, com sua saúde debilitada, reinou por apenas
6 anos, meus irmãos. É aí que nós chegamos em Maria Tudor. Após a morte de Eduardo VI, a meia-irmã mais velha, Maria Tudor, conhecida na história como Maria a Sanguinária, ascendeu ao trono. E foi onde a Inglaterra passou por uma terrível, porém necessária, baixa. Então, filha de Catarina de Aragão, a primeira esposa de Henrique VIII, Maria Tudor, a filha mais velha, a primeira, que não havia assumido o trono antes, porque quem assume primeiramente são homens, assumiu após a morte do menino. Ela, muito católica, fervorosa, filha de uma mãe católica, apoiada pelo cardeal chamado Reginaldo Poli, não poupou esforços para retornar a Inglaterra aos domínios de Roma. Seu governo coincidiu com o movimento de contra-reforma que estava ocorrendo no continente. Interessante que a reforma protestante, ela acontece, muitas reformas, de maneiras simultâneas em vários países. E no continente estava acontecendo um movimento de contra-reforma de grande influência espanhola e portuguesa, mas na Inglaterra estava acontecendo esse movimento com Maria Tudor. Então Maria Tudor, ela forçou o parlamento a restaurar as práticas católicas na Inglaterra e abolir as protestantes, depois de muitas mudanças significativas por Eduardo VI. Aproximadamente 800 clérigos, homens de Deus, fugiram para o continente e 300 outros foram martirizados na Inglaterra, levados à fogueira sob grande perseguição dessa mulher aos crentes. Como vocês podem ver nesse quadrinho aí, nós temos a ilustração dos bispos Ridley e Latimer, que foram queimados juntos por se opor a Maria Tudor. Interessante que a agonia de Ridley, ela foi maior, pois as madeiras, as lenhas que estavam ali abaixo dele estavam úmidas. Então, nesse momento de tortura, Latimer bradou, e esse brado ele ficou muito marcado na nossa história protestante. E ele bradou da seguinte maneira para Ridley: tem de bom ânimo, Ridley, seja homem. Hoje acenderemos uma vela na Inglaterra, pela graça de Deus, que jamais será apagada. Olha que coisa interessante que nós vamos entender caminhando aqui nessa história. Cranmer, o arquiteto, um dos grandes nessa reforma dessa inglesa, que outrora ele havia sido obrigado no governo de Maria Tudor a assinar algumas retratações acerca de sua teologia. No dia da sua execução, ele se arrependeu em público e ele queimou toda a sua mão direita nas chamas, primeiramente, e depois ele caiu desmaiado e ele queimou também até a morte. Foi então que John Foxe escreveu o Livro dos Mártires em 1536, e a causa protestante foi fortalecida pela morte dos mártires. Esses homens não morreram em vão. O protestantismo ele ganhou força, mesmo no governo dessa terrível mulher, e o reinado de Maria Tudor durou apenas 5 anos. Foi marcado por sua impopularidade
e por ter também se casado com seu primo Filipe II da Espanha. E os ingleses odiavam essas intervenções espanholas, e essa rainha, ela faleceu de maneira frustrada e impopular na Inglaterra. Foi quando então que Elizabeth I, ela assume o trono em 1558. Elizabeth, a filha de Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII, que era uma mulher crente, ascendeu ao trono aos 25 anos sob grande tensão, Elizabeth I. Pois, observe, Maria Stuart, filha do rei Tiago V da Escócia, e o seu cunhado, viúvo, o seu cunhado, Filipe II da Espanha, que estava viúvo de Maria Tudor, ele também estava reivindicando o trono inglês também. Então Elizabeth I assumiu sobre grande tensão. Seu reinado ficou conhecido como a Via Média. Nós vamos entender um pouco isso. A Via Média, observe, onde a maioria católica dessa época foi unida a uma minoria protestante por meio de um processo sincrético. Assim foi estabelecida uma igreja reformada em sua teologia, com a elaboração de 39 artigos da religião, como vocês podem ver no slide, que foi uma reformulação daqueles 42 anteriores, mas juntamente com o sistema episcopal de bispos romanos e seus aparatos litúrgicos. Então Elizabeth, ela não foi nem totalmente protestante, nem totalmente católica. Por questões políticas, ela buscou um meio termo e estabeleceu uma igreja de via média. Elizabeth, com a ajuda do parlamento, assumiu o título de governadora suprema da chamada Igreja Anglicana, onde reinou por 45 longos anos. É assim que nós chegamos então no movimento puritano. Quando, observe como que Deus é maravilhoso e soberano. Quando os perseguidores de Maria Tudor, a sanguinária, eles fugiram para o continente, eles aprenderam a teologia calvinista, e quando eles retornaram para a Inglaterra, nessa época, eles retornaram de onde? Da Holanda, Frankfurt e a Genebra de Calvino. Quando eles retornaram à Inglaterra no reinado de Elizabeth, eles trouxeram consigo a teologia calvinista. Esses homens puritanos, calvinistas, porém ingleses. Aos poucos, essa teologia e a vontade de uma igreja mais bíblica e pura se espalharam por toda a Inglaterra. Esses homens não aceitaram a reforma proposta por Elizabeth, com muitos ainda elementos do catolicismo romano. Eles queriam continuar a reforma na Inglaterra. O movimento puritano, tanto é chamado de Segunda Reforma da Inglaterra. Não só eles, mas o povo também queria continuar esse trabalho, que segundo eles não havia sido concluído. Eles queriam reformas mais avançadas, principalmente em 3 aspectos: na sua forma de governo, na sua liturgia e também na sua teologia. Reformas muito mais profundas receberam então o nome pejorativo de puritanos por causa da sua piedade, da sua vida santa, por
se afastar cada vez mais da contaminação do mundo e do pecado e buscar uma igreja mais bíblica, mais pura, eles foram chamados de puritanos, nada mais, nada menos do que calvinistas ingleses. Os puritanos, eles eram sinônimos de erudição e piedade, eram apenas 10% da população na época, mas realizaram grandes mudanças espirituais e também sociais na Inglaterra. Foram perseguidos por Elizabeth e pelo parlamento, e isso gerou grande admiração e fervor em todo o povo inglês. Em 1603, fazendo parte desse movimento, juntamente com a história da Reforma Inglesa, após a morte de Elizabeth, que morreu sem filhos, Tiago VI da Escócia, conhecido como Tiago I da Inglaterra, em inglês, o rei James, filho de Maria Stuart, aquela da Escócia que estava querendo o trono inglês, inclusive foi aprisionada e também decapitada por Elizabeth. O filho dela ascendeu ao trono inglês, Tiago I, que era rei da Escócia e agora também da Inglaterra. O rei Tiago VI da Escócia e o rei Tiago I da Inglaterra. Ele ascendeu ao trono inglês. Os puritanos, eles tinham esperança de progressos, porque Tiago foi criado no presbiterianismo escocês. Eles acharam que Tiago levaria a teologia reformada calvinista e o presbiterianismo à Inglaterra. Porém, por razões políticas e gananciosas, o rei Tiago, ele não quis levar essas mudanças para a Inglaterra. Ele quis que o anglicanismo permanecesse, o sistema episcopal de governo permanecesse, a ponto de dizer que o sistema presbiteriano se harmonizava tanto com a monarquia quanto Deus com o diabo. Observe, os puritanos enviaram então ao rei a conhecida petição milenária, uma petição assinada por 1000 puritanos reivindicando mudanças. Porém, em 1604, numa conferência chamada Hampton Court, o rei aprovou apenas uma mudança, mas que foi importantíssima: a produção de uma nova Bíblia em inglês, a King James versão, ou seja, a Bíblia King James. Esse homem não quis mudanças significativas na liturgia, na teologia e na forma de governo, mas ele aprovou uma nova tradução, a King James. Foi nessa época, por causa do rei James, o rei Tiago I, e decepcionados, pois muitos puritanos, conhecidos como separatistas, eles se espalharam pela Inglaterra, outros foram para Holanda e Amsterdã, e olha que interessante, esses homens não se adaptaram nesses outros países e também não poderiam retornar à Inglaterra. Foi quando em 1620, cerca de 100 pessoas, esses puritanos foram para Plymouth, em Massachusetts, na Nova Inglaterra, no navio Mayflower. Foi quando então esses calvinistas ingleses entraram nesse navio e foram para o que nós conhecemos hoje de Estados Unidos da América, começar lá o protestantismo calvinista e americano. Continuando, em 1625,
assumiu Carlos I. Carlos I assumiu o trono de seu pai, Tiago. Esse Carlos I é o rei Charles da Inglaterra. O novo rei era ainda mais radical que o seu pai. O rei Carlos, ele nomeou William Laud, um homem chamado William Laud, para ser arcebispo da Cantuária, o homem mais poderoso da igreja nessa época. Laud era, no caso Laud, ele era o maior dos bispos. Laud liderava um partido chamado episcopal e tinha a função de resistir a esse movimento puritano. Ele era a favor do anglicanismo, possuía uma teologia arminiana, né? Ele era a favor do livro de oração comum, vitrais, cruzes, crucifixos, todas essas coisas que os puritanos queriam tirar da igreja. E cerca de 16 mil puritanos nessa época foram para a Nova Inglaterra, para os Estados Unidos, no reinado de Carlos I. Mas veja, a gota d'água para o reinado de Carlos foi quando, por meio de Laud, Carlos ele tentou instituir o anglicanismo na Escócia. Ao invés dele aceitar o que os puritanos queriam e tornar a Inglaterra calvinista e presbiteriana, ele queria levar o anglicanismo para a Escócia. Foi onde, em 1638, os presbiterianos escoceses da Reforma Escocesa de John Knox criaram o chamado Aliança Nacional para defender a sua igreja e também atacar esse rei. Em 1640, o rei então convocou o parlamento, que estava fechado por 10 anos, para colocar um exército em campo de batalha, querendo tomar a Escócia, a fim de implementar essas mudanças na Escócia. Porém, quando o rei Carlos convoca esse parlamento, o parlamento é eleito de maioria puritana. E mesmo havendo dois partidos nesse parlamento, monarquistas, que eram a favor do rei, e parlamentares, que eram os puritanos, divididos entre presbiterianos, independentes e congregacionais, eles conseguiram executar Laud. Após esse incidente, Carlos então resolveu dissolver o parlamento, acabar com o parlamento, e então, para que ele pudesse ter força e fazer o que ele queria na Escócia, ele convocou um outro parlamento. Ele convocou todo um outro parlamento, e para o seu desespero, o segundo parlamento ele foi ainda maior de puritanos. Foi quando, em 1642, Carlos tentou punir os líderes dessa oposição, dando então a uma guerra civil inglesa. O exército do parlamento, liderado por um homem do campo, como é conhecido na história, o eleito de Deus, Oliver Cromwell, este que está aqui no slide, juntamente com as forças escocesas, saiu vitorioso sobre Carlos I. Os monarquistas haviam deixado Londres. Assim, o parlamento ficou livre para então instituir a reforma que os puritanos sempre desejavam. Mas observe, algo importantíssimo aconteceu na história nessa época. Em 1646, esse rei preso, Carlos I, ele foi executado em 1649. Em toda a linha, em todos os reinados ingleses, o único rei que foi
executado em toda a história foi Carlos I, nesse grande reboliço que aconteceu na Inglaterra por conta do movimento puritano. Meus irmãos, é assim que nós chegamos na Assembleia de Westminster. Entre a prisão e a execução desse rei, instaurou-se uma assembleia. A Assembleia de Westminster, no dia 12 de junho de 1643, uma assembleia estatal convocada pelo poder civil sob a aprovação desse parlamento, realizada em 1163 sessões plenárias na abadia, nesse local de reuniões de Westminster, em Londres. Essa assembleia foi composta por 151 homens, entre eles 121 teólogos e 30 representantes do parlamento, sendo que desses 30 eram 10 da Câmara dos Lordes e 20 da Câmara dos Comuns. A princípio, a intenção dessa assembleia era apenas reformular os 39 artigos de Cranmer da Igreja Anglicana. Porém, algo maravilhoso aconteceu. Pelo fato da Escócia ter enviado auxílio, ajuda do seu exército contra o rei Carlos I a favor do parlamento, formulando a Liga e Aliança Solene, a Escócia obteve o direito de enviar 8 representantes presbiterianos para essa assembleia. Com isso, a reforma foi muito mais ampla e profunda. Durante esse tempo, a assembleia ela foi responsável por produzir 5 documentos reformados: o Diretório de Culto em 1644, a Confissão em 1646, os Catecismos Breve e Maior em 1647 e também um Saltério, sendo que desses cinco, a IPB, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, adota apenas 3: a Confissão, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Em 1648, a Igreja Oficial da Inglaterra, pela primeira e também pela última vez, foi uma igreja presbiteriana calvinista. A única vez na história. Porém, o exército, que era liderado por Cromwell, de maioria congregacional, eles ficaram satisfeitos por algumas medidas dos presbiterianos no parlamento, do governo presbiteriano. Então, eles expurgaram esses homens, tiraram todos esses homens, esses conciliares do parlamento. A Assembleia, então, ela foi desfeita em 1652. A Inglaterra ela se tornou uma espécie de república e a igreja ela ficou sendo presbiteriana calvinista aproximadamente por apenas 10 anos. Cromwell dissolveu o parlamento em 1653 e fundou uma espécie de protetorado, e ele governou a Inglaterra como ditador até 1658. Após a morte de Cromwell e 10 anos de república e governo presbiteriano, o parlamento votou por sua própria extinção. Olha só, a sua extinção em 1660. Assim, a monarquia ela foi restaurada na Inglaterra. O rei Carlos II, filho de Carlos I, assumiu o trono e a igreja anglicana ela foi restabelecida na Inglaterra. O governo episcopal ele foi restaurado e as reuniões
puritanas elas foram proibidas na Inglaterra pelo chamado Código de Clarendon. Então a igreja anglicana ela voltou a ser a igreja da Inglaterra. Aqui nós vamos para a nossa terceira parte, a parte do documento, a parte da confissão de Westminster. Como vocês podem ver no slide, nós temos aqui a figura da antiga confissão e da nova confissão, apenas, vamos dizer assim, esteticamente dizendo aqui no nosso slide, né? Mas a confissão de Westminster, durante a Reforma Protestante, foram elaborados aproximadamente 50 documentos reformados. Observe, aproximadamente 50 documentos, sendo o último deles considerado o mais importante e completo de todos, este documento que nós vamos falar dele agora, a Confissão de Fé de Westminster. A confissão é um sumário de teologia cristã da tradição reformada. Ela foi concluída em 1646 e aprovada pelo parlamento em 1648, porque os documentos que foram produzidos na Assembleia eles tinham que ser aprovados pelo parlamento. E quando a confissão chegou no parlamento em 1646, ela não havia nela referências bíblicas das suas declarações. Então esse documento voltou para a Assembleia. Os teólogos de Westminster, homens piedosos, debaixo de muita oração, de organização, de erudição, ficaram ali mais 2 anos referenciando biblicamente cada declaração. Então essa confissão voltou ao parlamento, então ela foi aprovada. Foi um trabalho muito minucioso, mas muito produtivo. Após a adição de 2.500 textos bíblicos prova, ela foi composta então por 33 capítulos. Essa confissão, ela é coerente e ela é clara. Seus capítulos são cuidadosamente definidos e cada um deles organizados por um tema bíblico e doutrinário principal. Essa confissão é um guia para os leitores da Bíblia, com o propósito de ajudar os cristãos a compreender palavras e frases da Escritura. A confissão ela trata dos temas mais desafiadores da fé cristã, pois os teólogos de Westminster não se ocultaram de temas mais difíceis e pouco tratados na Escritura. Pelo contrário, eles se dedicaram a discutir e a registrar e a elaborar declarações acerca de todos esses temas por meio de orações e votações conscientes. Após o restabelecimento da monarquia inglesa, olha que interessante, a confissão foi rejeitada na Inglaterra. A confissão de fé que foi produzida na Inglaterra foi rejeitada na Inglaterra, porque a monarquia havia sido restaurada na Inglaterra e ela não foi adotada na Inglaterra, porém ela foi adotada imediatamente na Escócia, substituindo a sua antiga confissão escocesa, elaborada pelo reformador escocês John Knox. E da Inglaterra
e da Escócia ela foi levada à Nova Inglaterra, os Estados Unidos da América, por mãos puritanas. Por isso que esse documento ele é tão importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje. Por isso que a história inglesa e o movimento puritano é tão importante, porque essa confissão ela foi formulada a partir da reforma inglesa, a partir do movimento puritano, que foi levada para os Estados Unidos e depois foi trazida por nós, para nós, aqui no Brasil. Porém, algumas modificações foram realizadas nessa confissão lá nos Estados Unidos. E é isso que nós vamos ver agora, de maneira breve, para que nós possamos concluir esse estudo, mas eu não poderia deixar de citar cada uma delas, porque elas são importantíssimas para a nossa compreensão de todo esse assunto que está sendo falado aqui. Em toda a sua história, a Confissão de Fé de Westminster passou por 4 modificações nos Estados Unidos. Em 1788, em 1887, em 1903 e a última em 1936. Como vocês podem observar nos slides, as datas, os capítulos e os parágrafos que houve essas modificações. Mas em 1788, ao formar-se a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América do Norte, houveram modificações no capítulo 20, parágrafo 4, capítulo 23, parágrafo 3 e capítulo 31, parágrafo 2. No capítulo 20, parágrafo 4, eles retiraram uma declaração da confissão original de 1643. Olha só, eles tiraram uma declaração. Os americanos, eles não queriam, como os puritanos fizeram na Inglaterra, uma igreja completamente estatal. Assim, os problemas espirituais de cunho eclesiásticos, os problemas da igreja, eles não queriam que sofressem censuras por parte do magistrado civil. Eles não queriam que o Estado, que o magistrado civil se intrometesse em assuntos espirituais da igreja. Então eles modificaram parte dessa declaração. No capítulo 23, parágrafo 3, também nessa perspectiva, houve modificações também em relação ao texto original. Os americanos não aceitaram o que a confissão dizia sobre poderes excessivos desse magistrado sobre a vida da igreja e apelaram para que os magistrados promovessem a segurança e liberdade de todas as pessoas. Eles apelaram para que os magistrados dessem liberdade e protegessem pessoas de todas as religiões da nação americana. Foi a segunda mudança. E a terceira mudança dessa data, o capítulo 31, parágrafo 2, eles apresentaram uma adição no primeiro parágrafo e descartaram o segundo parágrafo em relação ao texto original. Os americanos não concordaram que os sínodos, as reuniões da igreja, pudessem ser convocadas pelo Estado e pelas autoridades civis, como os ingleses haviam feito, como os puritanos haviam feito, e que o Estado no caso, não teria essa permissão para dirigir a igreja. Eles entendiam que somente os ministros poderiam convocar os sínodos e que somente os ministros e presbiterianos poderiam se reunir em assembleias eclesiásticas. Acreditavam que o poder de uma assembleia deve ser
benevolente também. Essas assembleias elas deveriam ser organizadas apenas para a edificação e não para a destruição da igreja, e que a autoridade de uma assembleia é somente dada por Cristo em todos os seus aspectos. Caminhando para a segunda data, 1887, nós vemos apenas uma mudança. O capítulo 24, parágrafo 4. Aproximadamente 100 anos mais tarde das últimas modificações, 100 anos depois, a Igreja do Norte, a mesma igreja, eliminou a última parte do capítulo 24, parágrafo 4. Eles tiraram a última parte desse parágrafo, desse capítulo. Os americanos aqui eles não encontraram bases bíblicas para que um viúvo ou uma viúva não pudesse casar com algum dos seus parentes e do seu cônjuge falecido. Ou seja, um exemplo, eles não permitiriam que um homem se casasse com a irmã viúva do seu irmão. Eles não permitiriam, pois os clérigos, quando elaboraram essa confissão lá na Assembleia, eles não faziam distinção entre consanguinidade e afinidade, mas os americanos fizeram essa distinção. Uma coisa é ter o mesmo sangue, outra coisa é ter uma união afetiva, uma união de afinidade que, quando separado espiritualmente, no caso, e fisicamente também, o matrimônio, pelo episódio da morte, o irmão ou qualquer parente poderia se casar com essa viúva ou esse viúvo, no caso, na América. Foram isso que eles mudaram em 1887. Em 1903, nós temos muitas mudanças significativas. A Igreja do Norte fez modificações no capítulo 16, parágrafo 7, no capítulo 22, parágrafo 3, no capítulo 25, parágrafo 6, e eles adicionaram todo um capítulo à confissão, os capítulos 34 e 35. O capítulo 16, versículo 7, apresenta tendências arminianas em duas declarações em relação ao texto original. Uma igreja americana de 1903, muito influenciada pelo arminianismo, acrescentou, modificou declarações de cunho arminiano no texto original. Inclusive, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não aceita as modificações de 1903 nem de 1936, apenas as modificações de 1788 e 1887. Porém, essas modificações de 1903 ela não aceita. Então, aqui no capítulo 16, no parágrafo 7, a igreja do século XX foi fortemente influenciada pelo crescimento do arminianismo. Então houve essas modificações nesse capítulo e nesse versículo, que depois você pode comparar. Basta você pegar o texto original e o texto de 1903 e fazer uma comparação, que você vai perceber essas modificações. O capítulo 22, parágrafo 3º, parágrafo 3, apresenta a subtração da última declaração do parágrafo em relação ao texto original. Eles retiraram também uma declaração. Os americanos não concordaram que eles deveriam jurar coisas justas e boas
mediante o crivo das autoridades legais, que eles não deveriam jurar perante as autoridades legais, o Estado, o magistrado civil. Segundo eles, todos os homens deveriam ser livres para fazer juramentos e não mediante as autoridades, não sob pressão, sobre lei diante dessas autoridades. E o capítulo 25, parágrafo 6º, o 6, apresenta modificações em relação ao texto original nos seguintes aspectos. Os americanos substituíram a afirmação de que o Papa, ele certamente era o anticristo, o Papa de Roma, por uma declaração de que esse anticristo é um possível usurpador ao título que pertence apenas ao Senhor Jesus Cristo. A confissão original fala que o anticristo é o Papa romano, e a confissão americana de 1903 fez modificações no capítulo 25, parágrafo 6, dizendo que esse anticristo pode ser o homem, seja ele o Papa ou outro homem que venha usurpar aquilo que só pertence a Cristo. O capítulo 34, ele não pertence ao texto original. Os americanos acrescentaram um capítulo que fala acerca do Espírito Santo, e o capítulo 35 também não pertence ao texto original. Eles acrescentaram um capítulo que fala sobre o amor de Deus e as missões. E no último ano de modificações, uma outra confissão, mas ela foi ainda mais reformulada em 1636, onde a Igreja Ortodoxa Presbiteriana, OPC, conhecida por essa sigla OPC, e a Igreja Presbiteriana da América, conhecida como a PCA, em português PCA, ao separar-se, houve um racha na Igreja Americana, ao separar-se da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, eles rejeitaram as alterações realizadas em 1903. Todas aquelas alterações de 1903 foram rejeitadas, exceto as mudanças ocorridas no capítulo 22, parágrafo 3º, e aquela do capítulo 25, parágrafo 6º. Meus irmãos, assim nós encerramos esse estudo, essa introdução à Confissão de Fé de Westminster, que é de grande relevância para o crescimento espiritual e intelectual da Igreja, a edificação da Igreja de Cristo. E agora, nos nossos próximos estudos, nós vamos nos adentrar na Confissão de Fé, nos capítulos da Confissão de Fé. Muito obrigado por ter permanecido até aqui. Espero que, apesar de mim, das minhas limitações, pela graça de Deus, você tenha aprendido algo mais acerca da nossa tradição reformada, acerca da elaboração desse documento, para a glória e honra do nosso Deus. Que Deus abençoe todos vocês.